Olá pessoal, eu sou o Anderson, professor de Geografia. Estou aqui para conversar com vocês acerca do Outubro Rosa. Acredito que a maioria de vocês já conhece o que é o Outubro Rosa, mas para quem não conhece, é o mês da campanha de conscientização e prevenção contra o câncer de mama. A prevenção, obviamente, ela deve acontecer durante todo o ano, mas no mês de outubro há uma intensificação aí, a essa campanha de conscientização. Quando se obtém o diagnóstico precoce, ou seja, no estadiamento inicial da doença, maior é a chance de cura. Por isso, é fundamental essa campanha, principalmente porque ela estimula o autoexame para a identificação precoce de qualquer alteração, nas mamas. Eu trouxe aqui alguns dados da incidência estimada de câncer de mama no Brasil, por região e por estado. Se a gente observar aqui, na região sul, há uma intensidade maior, há uma incidência maior aqui de câncer de mama nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Aqui nos estados da região sudeste temos São Paulo e Rio de Janeiro com alta incidência, o estado do Pernambuco na região nordeste. Então a região norte é onde se tem os estados com menor incidência aí, de câncer de mama. A gente observa aqui os 3 estados com maior incidência, o Rio de Janeiro, 88 mulheres diagnosticadas a cada 100 mil, Rio Grande do Sul 81, estado de São Paulo 68. O câncer de mama, ele é o tipo de câncer que mais mata mulheres no Brasil. No mundo, a sobrevida média após 5 anos é de 61%. O que isso significa? Após 5 anos do diagnóstico da doença, 61% das mulheres estão vivas. Nos países desenvolvidos, há uma sobrevida maior, de 73%. E nos países em desenvolvimento, que são os países subdesenvolvidos ou emergentes, como nós já estudamos esses conceitos em geografia, a sobrevida é menor, de 57%. Obviamente que a gente pode pensar aí na questão da desigualdade social, da desigualdade socioeconômica do nosso mundo, em que nos países menos desenvolvidos o acesso à saúde é mais difícil, os serviços de saúde não são também tão eficientes. E nos países mais desenvolvidos, com uma maior distribuição de renda, há um maior acesso aí, de maneira geral, aos serviços de saúde e ao diagnóstico precoce, obviamente. Aqui temos um outro mapa sobre o câncer de mama. Ele indica, mulheres de 50 a 69 anos no Brasil e regiões que nunca realizaram a mamografia. Aqui então nós temos os dados por região. Vocês podem observar que na região norte e na região nordeste tem uma porcentagem maior de mulheres nessa faixa etária de 50 a 69 anos que nunca realizaram a mamografia, que é um exame que tem que ser realizado a cada 2 anos nessa faixa etária. Certo? Então, obviamente, a gente pode pensar mais uma vez aqui na questão da desigualdade socioeconômica do nosso país, nas regiões em que há um maior desenvolvimento, que é a região sudeste, a região sul, há uma porcentagem menor de mulheres que nunca tiveram acesso ao exame, ao passo que nas regiões com maior pobreza, menor desenvolvimento social, há uma taxa maior de mulheres que não obtiveram acesso à mamografia. A cada 100 mulheres que desenvolvem um problema, há um caso masculino. Então, a gente fala em outubro rosa, a gente fala em câncer de mama, mas a gente não pode esquecer que o câncer de mama também pode afetar homens, certo? A prevenção, através do autoexame, do toque, das mamas. Esse toque tem que ser feito, ele é indicado mais para mulheres até 50 anos, porque após os 50 anos o indicado é a mamografia. E identificando qualquer irregularidade, a mulher ou o homem, no caso, deve procurar a unidade básica de saúde. Lembrando que no Brasil nós temos um sistema de saúde público, universal, acessível a qualquer pessoa, independente de qualquer característica, de identidade, de gênero, de classe social, de orientação sexual, de etnia. O SUS é para todos. E o acesso e o tratamento é totalmente gratuito, certo? Então, esse é o recado que eu tenho que dar para vocês. Conversem com as mulheres que vocês amam, com as mulheres da vida de vocês, sobre a importância do autoexame e da prevenção do câncer de mama. Então é isso, na sequência a gente continua aí com a nossa aula de geografia, certo? Continuando então o estudo aí de geografia, nós vamos
estudar a América Anglo-Saxônica do ponto de vista dos aspectos naturais. O conteúdo da aula de hoje está na apostila 3, a partir da página 199 do 8º ano, certo? Vamos lá? Vamos inicialmente fazer uma pequena revisão do que a gente viu na última aula. Na última aula, a gente ainda estudava o continente europeu sob o ponto de vista da industrialização. Nós falamos dos fatores que levavam as indústrias a escolherem determinado lugar para se instalar e nós estudamos as principais áreas industriais do continente europeu. Na aula de hoje, a gente inicia uma outra temática. Nós vamos iniciar o estudo da América Anglo-Saxônica. Vamos ver o relevo dessa América, certo? E o relevo, lembrando que a parte do relevo, da hidrografia, essa parte está inserida, né, dentro dos aspectos, né, naturais. Então, sempre quando nós vamos estudar um continente, nós iniciamos aí o estudo pelos aspectos naturais, falando do relevo e da hidrografia. Vamos lá? A América Anglo-Saxônica. O mundo atual tem dois grandes blocos. Como a gente sempre fala aí, né, sempre surge esses conceitos aí nas aulas de geografia, que são os países desenvolvidos, né, e os países subdesenvolvidos. Quando a gente vai falar no contexto da América, isso também surge. Nós temos uma divisão aí cultural, socioeconômica da América em duas, a América Anglo-Saxônica e a América Latina, certo? A América Anglo-Saxônica é a América que tem aí os países ricos, que são dois países desenvolvidos. Ela é praticamente composta pelos Estados Unidos e pelo Canadá. Nós temos aqui algumas imagens que ilustram uma diversidade de paisagens da América Anglo-Saxônica, como as geleiras no Alasca e dunas aqui na Califórnia. Lembrando que tanto o Alasca quanto a Califórnia são estados aí dos Estados Unidos. Continuando. A América Anglo-Saxônica nós temos aqui na cor amarela, de acordo com a legenda, e na cor azul, a América Latina, para vocês entenderem a diferença. Então, aqui é uma divisão cultural e socioeconômica, porque a América, geograficamente, ela é dividida em três: a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Essa divisão aqui é a divisão cultural ou socioeconômica. Por exemplo, o México, ele pertence geograficamente à América do Norte, mas nessa divisão ele está incluído na América Latina. Então a colonização da América ela aconteceu por portugueses, espanhóis, franceses, ingleses e holandeses. Essa divisão teve inicialmente como base o idioma, né? Então teoricamente os países, né, da América Latina teriam sido aí, colonizados por povos com o idioma de origem latina, certo? E os países da América Anglo-Saxônica, né, com o idioma aí, proveniente do idioma anglo-saxão. Mas essa divisão não é tão rigorosa, porque nós temos, por exemplo, Granada e Jamaica, que são países que pertencem à América Latina, mas eles foram colonizados, né, por países que não têm, né, o idioma, né, de origem latina. Assim como o Canadá, por exemplo, que pertence à América, né, do Norte, mas tem entre um dos seus idiomas oficiais o francês, que é de origem latina. Lembrando que o Canadá tem o inglês e o francês como idioma oficial, certo? Então é para vocês entenderem que isso aqui se trata de uma divisão cultural, socioeconômica, beleza? Continuando. A América Anglo-Saxônica, vamos falar dos aspectos naturais, é uma região de grande extensão territorial, né? Assim como a gente já viu, né, nos outros estudos que nós fizemos sobre os continentes, quanto maior a extensão territorial, normalmente maior é a diversidade de paisagens também. A gente tem aqui cataratas de Niágara, em Ontário, no Canadá, e um balneário aqui na Flórida, nos Estados Unidos, né, mostrando aí a diversidade de paisagem da América Anglo-Saxônica. Continuando, iniciando aí então o estudo do relevo e da hidrografia. O relevo ele é formado por 5 grandes formações, quando a gente está estudando a América Anglo-Saxônica, certo? Quais são? As montanhas jovens, as depressões entre montanhas, os baixos planaltos, montanhas velhas e planícies. Vamos olhar esse mapa aqui, olha só o título dele, América Anglo-Saxônica, divisão do relevo. Na legenda, nós temos aqui esses 5 tipos de relevo, que eles estão aqui na legenda. Olha só, montanhas jovens, onde elas se situam? Aqui na costa oeste, certo? Nós temos as depressões entre montanhas, nessa região aqui, acompanhem com a seta do mouse, olha só, onde está a Grande Bacia, Planalto do Colorado. Nós temos os baixos planaltos, mais aqui a leste e a norte, certo? Na cor amarela.
Nós temos as Montanhas Velhas, nessa cor aqui um pouco mais escura, também a leste, né, e subindo até mais ao norte. E na cor verde, as planícies, certo? Continuando então. Vamos falar então de cada um desses relevos, dessas formas de relevo. As montanhas jovens e as depressões entre montanhas. Então, aí são duas formas de relevo da América anglo-saxônica. Vamos falar dela. Está na costa oeste do continente. O seu processo de formação teve início aí há cerca de 70 milhões de anos, né, dizem os geólogos. O que elas são? Constituem-se os dobramentos modernos. Por isso, a região apresenta constantes terremotos e diversas formas de vulcanismo. Então, é uma formação recente, certo? Tem-se nessa área grandes altitudes e montanhas com picos pontiagudos. Lembrando, observem aqui no mapa, é nessa costa aqui, oeste da América anglo-saxônica. Esse conjunto montanhoso, né, de picos pontiagudos é denominado Cordilheira Norte-Americana. Vai do Alasca até o México. Então vem dessa região toda aqui e chega até ao México, né? Só que o México está logo aqui abaixo dos Estados Unidos, mas como nós estamos estudando a América anglo-saxônica, nós não vamos estudar o México. O México ele vai estar incluído na América Latina, certo? Continuando ainda sobre as montanhas jovens e depressões entre montanhas. O conjunto montanhoso como um todo, ele é denominado como Cordilheira Norte-Americana, a gente acabou de dizer, vai desde o Alasca até o México. É um dos maiores e de formação recente do mundo. Então, dentre as formas de relevo que tem formação recente, esse é um dos maiores. Fazem parte dessa região o Planalto da Colômbia, certo? O Planalto do Colorado, observe aqui onde está o Planalto do Colorado. A Serra da Nevada, certo? A Grande Bacia, olhem só aqui, a Grande Bacia. Os planaltos e as bacias interiores. Se vocês observarem aí com calma na apostila de vocês, vocês vão encontrar nesse mapa aqui tudo isso que está sendo dito aqui, certo? Esse aqui é o Planalto da Colômbia, olha só. Bom, então vamos lá, continuando aí. Falando ainda sobre as montanhas jovens e depressão entre montanhas, nós temos como pico culminante da região o Kinley, com 6.190 metros de altitude. Ele fica na cadeia da costa. Olha só onde ele está indicado aqui, ó, bem ao norte, certo? Tem-se os planaltos interiores, que são altitudes médias entre 900 e 1.400 metros. São depressões entre as montanhas. Lembrando que nós estamos estudando as montanhas jovens e as depressões entre as montanhas. Então, os planaltos interiores, ele pertence a essa área de depressões entre as montanhas. Destaca-se a Grande Bacia, como a gente vê aqui, olha só, a Grande Bacia, acompanha aqui com a seta do mouse, e o Planalto do Colorado, observem aqui também, certo? E também, né, as Montanhas Rochosas, olha só, essa região aqui, ó, acompanha aqui com o mouse para vocês verem, com a seta do mouse. Continuando, falando ainda das montanhas jovens e das depressões entre montanhas. A Grande Bacia, esses três tipos que a gente acabou de dizer, essas três regiões que estão incluídas aí, né? A Grande Bacia é onde se localiza o Lago Salgado e o Vale da Morte, que tem 85 metros abaixo do nível do mar, certo? Temos as Montanhas Rochosas, que está no interior do continente, com cerca de 4.850 quilômetros de extensão, essa região aqui, olha só. Por que falando no interior do continente? Porque não está aqui, né, na zona litorânea. E o Planalto do Colorado, que é formado por sedimentação e cortado pelo Rio Colorado, que nele escavou profundas gargantas, denominadas em seu conjunto de Grand Canyon. Aqui é o Planalto do Colorado, certo? A gente tem aqui a imagem do Grand Canyon, é o profundo vale escavado pelo Rio Colorado, permite ver as camadas de sedimentação ao longo da altura, né, do Grand Canyon. Como vocês podem ver aqui, as camadas, olha só, que se formou, que contribuiu para a formação desse relevo, certo? Continuando, vamos falar agora da área denominada de planícies. A gente já falou das montanhas jovens e das depressões entre montanhas, que está aqui oeste. Agora a gente vai falar dessa porção mais central aqui, que são as planícies, né, na cor verde. Ela fica na porção central da América anglo-saxônica, ela vai do extremo norte do Canadá até o Golfo do México, conhecidas como planícies centrais. Mas no Canadá, elas têm um outro nome, prairie, o termo francês, não sei se é exatamente assim como se pronuncia, significa prado ou campo. Então, no Canadá, as planícies centrais levam outro nome, certo? Ao norte, nós temos a sedimentação glacial, que determinou a formação de milhares de lagos.
A gente vê que, olha só, a quantidade enorme que se tem aqui de lagos, né, nessa região, que na verdade essa região aqui é o Canadá, certo? Com destaque para o Winnipeg, Athabasca, Grande Lago do Escravo e Grande Lago do Urso, né? Então essa formação aqui das planícies, certo? Continuando, ao sul, há intensa sedimentação de diversas origens e o subsolo é rico em petróleo, como no Texas, dos Estados Unidos. Na fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos há uma pequena elevação que divide as bacias hidrográficas dos dois países, né? Mais ou menos aqui nessa região, certo? Ao norte, nós temos a bacia do rio Mackenzie e ao sul a bacia do rio Mississippi, que escoa em direção ao Golfo do México, onde se forma um grande delta por causa da sedimentação. Nós estamos falando do Golfo do México, tá? Ele não significa que está no México, tá? Essa região aqui, tá? É aqui que é o Golfo do México, olha só, certo? Essa região aqui de águas, certo? Continuando sobre as planícies, então aqui as planícies centrais, elas têm início aos pés das montanhas rochosas, que a gente acabou de estudar as montanhas rochosas, então as planícies nascem aos pés da montanha rochosa, no oeste do continente e se estende até a costa do Atlântico, no leste. Na foto aqui nós temos as montanhas rochosas, né, no estado do Colorado, certo? Pessoal, o conteúdo da aula de hoje é esse. Na próxima aula a gente continua estudando aí mais duas formas do relevo anglo-saxão, certo? Que são os baixos planaltos e montanhas velhas. Por hoje é só. Qualquer dúvida vocês direcionem ao tutor da turma de vocês. Até a próxima aula.